Antônia Aparecida Palu. Este vídeo é uma homenagem à artista plástica são-pedrense Cida Palu. Esse nome ele é muito reconhecido pela cidade porque diversas pinturas elas estão com esta assinatura. E eu inicio esta homenagem mostrando esta casa, que foi onde ela viveu. Muito próxima à minha casa, frequentava especialmente as áreas externas, porque eu tinha amizade com um dos netos dela, e a gente adorava, depois da escola, ir brincar então nas proximidades com o Rio do Paco. Um dos lugares que tem a maior concentração de pinturas da Dona Cida Palu é o Parque Maria Angélica. Eu utilizei estas fotos, que são da década de 90, para mostrar como era esse painel. Um painel muito grande que foi pintado em homenagem ao poeta Gustavo Teixeira. Inclusive o título é A Vida e Obra do Poeta Gustavo Teixeira. Aqui a gente vê trechos da poesia. Nós notamos, o quanto ele exaltava a natureza e ela retrata isso nas pinturas. Aqui ela está pintando a Biblioteca Pública Municipal, a Biblioteca Gustavo Teixeira. E vejam ela aqui, sorridente, pintando o poeta. Foi uma surpresa muito agradável pesquisar sobre a vida dela, porque eu relembrei de uma informação que eu já não lembrava mais. A data de nascimento. Ela é do dia 30 de março de 1919. Eu também faço aniversário no dia 30 de março. Foi uma grata surpresa. Aqui ela retrata a casa do povoador, a casa onde morreu o poeta Gustavo Teixeira e foi a primeira biblioteca pública de São Pedro. Ao revisitar o parque, a gente observa que todo este painel não existe mais no muro. Ele se perdeu com o tempo. Ele foi completamente apagado. Ao entrar no parque, à esquerda, identificamos uma pintura que foi preservada, que é a pintura da personalidade que dá nome ao parque, a Maria Angélica. A pintura foi feita sobre azulejos, como podemos notar. Em diversos outros pontos da cidade, ela também usa azulejos para retratar, então, as histórias, personalidades. Aqui a fonte de água mineral em Arrita, que ela também retrata a personalidade sobre azulejos, e aqui, então, as flores também, decorando a fonte. Diplomada professora normalista, ela foi para São Paulo e iniciou o curso de Belas Artes na Pinacoteca do Estado. Trabalhou nas lojas Clipper, no Largo de Santa Cecília, como decoradora de vitrines, e logo se tornou chefe. Também foi para o Rio de Janeiro, frequentando uma escola francesa de arte. Retornando a São Paulo, ela defendeu o trabalho na Escola de Belas Artes intitulado Retratos, uma mulher de vermelho saindo de um campo de concentração às 6 horas da tarde, e conseguiu menção máxima com louvor. Aqui eu mostro a Santa Ceia, e é até curioso pesquisar sobre ela, porque a gente vai identificar que existiu uma dentro do antigo mercado municipal, que hoje abriga a Prefeitura de São Pedro. E ela havia retratado os apóstolos com faces de cidadãos são-pedrenses, e apenas Judas que não tinha face. Entrando aqui na rodoviária, nós temos um dos maiores painéis que ela criou. Ela faz, então, numa lateral da rodoviária, numa parede toda, na parte superior, uma linha narrativa contando, então, essas fases. Inclusive, o título da obra é Fase do Desenvolvimento de São Pedro. Então, ela vai do século XIX ao século XX, retratando estas fases. Então a gente vê diversos elementos da cultura, diversos elementos ligados a São Pedro como estância turística. Então é bastante interessante da gente parar para observar esse painel e identificar diversos aspectos da cultura. O bordado, o ponto cruz, o Cristo que está ao centro, lá no topo da Serra de Itaqueri.
Então vejam que legal. E aí então essa linha, né, narrativa, ela começa no século XIX, que a gente observa bem aqui, aspectos da ruralidade. E aí, caminhando um pouco mais, a gente já vê que ela demarca o ano de 1979, que é exatamente o ano que São Pedro recebe a titulação de estância turística reconhecida pelo governo do estado. E aqui ela faz uma dedicatória à criança desta terra, minha terra, 1980. Concursada, passando em primeiro lugar para ocupar a 16ª cadeira de Educação Visual no Instituto de Educação Caetano de Campos, lá ela ficou por 30 anos. Também ocupou o cargo de supervisora de artes plásticas no Ginásio Vocacional do Estado de São Paulo por 6 anos. Também atuou, né, na área do jornalismo como correspondente, né, tratando ali, trocando correspondências com artistas, e ao receber, né, uma correspondência oriunda da Rússia, ela foi considerada subversiva e foi presa em pleno exercício de suas atividades em sala de aula como professora. Ela chegou a desenvolver projeto na Bahia, que resultou no grupo de expressão Axé. Também viajou por diversos países da Europa, chegando a residir por um tempo na França. E aqui a gente tem algumas imagens do túmulo da família, que ela pintou em azulejos, né? Então aqui tem algumas das imagens. As imagens elas foram concedidas pela prefeitura, são antigas, né, e futuramente a prefeitura tem a intenção de fazer o restauro, né, e até aprimorar aqui as imagens, né, para ter o registro também. Então, infelizmente, a gente não consegue observar direito o que ela pintou. Até a vegetação encobrindo bem, né? Aqui é uma imagem do grupo escolar, inclusive a foto da professora Leonilda, que atuou como coordenadora pedagógica nos anos de 2004 e 2005, eu estou utilizando para mostrar a fachada, especialmente no muro da frente, que nós temos algumas das pinturas. Pinturas feitas pela Cida Palu, especialmente nas partes maiores dos muros, e nas partes menores, as crianças auxiliavam na pintura, e que infelizmente elas não resistiram ao tempo. Então esta é uma imagem de 2021, já sem então as pinturas, né? Então realmente as pinturas elas não resistiam muito, e aí por fim elas acabaram sendo removidas. Então aqui, só para que a gente tenha uma visão, né? O muro ele é bem grande e nas partes maiores ela se dedicava, nas menores as crianças auxiliavam e pintavam junto com ela. Aqui é uma imagem que eu registrei pelo Google Street View da rua Vitor Santo André, que aqui tem uma obra muito interessante também. Era uma antiga praça, esta praça não existe mais, infelizmente. E aí vejam, até a vegetação encobrindo parte da obra, a obra é intitulada Família Italiana, e ela conta um pouco da história da família, que chega da Itália para o interior de São Paulo, especificamente São Pedro. Então tem retrato dos irmãos, dos pais, né, que ela acaba então realizando aqui neste painel. E recentemente eu fui até ele, então vejam que a praça ela não existe mais, ela não tem mais aquele formato anterior. Colocaram uma caixa d'água, então é uma localidade que está completamente isolada por cerca. Como a gente pode notar, essa caixa d'água ela fica protegida, como sendo uma área isolada, né? Então a gente não consegue acessar o painel por completo. A gente só consegue ver a partir então do alambrado aqui desta cerca. Ele até que está conservado, né, por conta do isolamento, então ele está completamente isolado. E eu até tentei registrar com imagens, né, filmando, fotografando. Fui até num outro horário, né, então agora no cair da tarde, para tentar também ter
mais imagens, mas não fica tão nítido, a gente não consegue entender bem, né, a narrativa que ela constrói a partir desta pintura. E aí então vejam, né, está completamente isolado por conta dessa caixa d'água. Antes realmente era muito mais bonito, né? Era uma praça, as pessoas podiam circular por ela, tinha uns bancos feitos em alvenaria, que as pessoas podiam sociabilizar. Então aqui tem inclusive, né, esta menção à bendita água de São Pedro, trazendo então, né, mais um elemento do município. Vejam, né? Então tem aspectos da ruralidade, das lavouras de café, tem o casario antigo, né, as casas de fazenda. Então a gente consegue identificar. Tem o mapa da Itália, né, deste lado. Então a gente consegue identificar diversos elementos. Para a composição deste vídeo, eu utilizei o livro São Pedro, Educação, Cultura e Turismo. E deixo aqui os meus agradecimentos de pessoas que foram fundamentais no fornecimento de algumas imagens antigas, como o caso da prefeitura, e também de amigos que auxiliaram na identificação de determinadas localidades, lugares que inclusive não existem mais. Onde nosso amor nasceu.